entrei em trabalho de parto, fiquei em casa, tendo os primeiros sinais, as primeiras contrações, até o momento que eu não aguentei mais de dor. Eu fui para o hospital. E o parto seguiu por 20 horas. Na verdade foram 48 horas. Que eu fiquei no hospital, eu acho que foi, em trabalho de parto, foi aproximadamente umas 12 horas. Ele chegou somente nas 2 horas finais, que foi quando mudou o clima, assim, do parto. Ele chegou muito apressado. Eu não entendi o porquê de tamanha pressa e aquela agonia toda de vai, força, rápido, você não tá fazendo, tá meditando. Vai, você tá meditando, vamos. Ele ficava insistindo pro Matheus para que fosse feita a episiotomia, num tom como se, olha aqui, ó, vai rasgar aqui, que é onde a gente teria relações no futuro, né? Então, é melhor eu dar um pique aqui, é melhor eu dar uma cortadinha aqui, né? E ele fica falando isso pro Matheus como se eu não estivesse ali e como se a decisão não fosse minha. Olá, me chamo Haribaldo e esse é o podcast de número 4 do Sudocast, o podcast do Sudoeste do Paraná. E hoje o episódio é sobre violência obstétrica. E eu e o Leandro vamos conduzir essa entrevista, mas é claro que não, óbvio. A Valéria Macanhã registrou e conduziu essa conversa, perguntando a Maria Lúcia Fornazário Urbano da Silva e a Tayla Vicelli sobre violência obstétrica, o termo que foi vetado das comunicações oficiais do governo federal. Maria Lúcia Fornazário Urbano da Silva, mãe, advogada, especialista em Direito e Políticas Públicas, mestra em Educação, com pesquisas sobre a presença das mulheres na assistência ao parto e nascimento em Francisco Beltrão, mediadora do Leia Mulheres e presidenta do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Francisco Beltrão. Tayla Vicelli, fisioterapeuta formada pela Unicef Francisco Beltrão, especialidade em fisioterapia pélvica, obstétrica e uroginecológica pela Faculdade Inspirar, atuando exclusivamente com saúde da mulher. Doula formada pelo Gama, atuando há mais de 10 anos na assistência humanizada na gestação e parto. E mãe. Violência obstétrica. Por que se exclui uma palavra? O que ela significa? Por que estamos excluindo falar sobre isso? O mundo é um lugar de práticas violentas. E tem espaço para o amor dentro da forma como nascemos? Tem lugar para a decisão da mulher? Tem espaço para os médicos deixarem o protocolo de colocar o corpo da mulher como invisível ali dentro do espaço onde o parto acontece? Por que as mulheres ficaram sem poderes no parto e todo esse poder foi atribuído aos homens? Tem alguma força resistindo à humanização porque isso vai ser menos rentável? Temos conhecimento que nossas mães e muitas mulheres que vieram antes foram violentadas e mesmo sentindo o que sentiram, ainda foram recomendadas que deveriam ser gratas ainda pela experiência horrível que tiveram? Vocês vão ouvir, vocês vão sentir, nos papéis de vocês vão relembrar. Essa luta pela humanização do parto cabe a todos nós, e a transformação do amor pela política logo a seguir. Fala pessoal, gostaríamos de iniciar o episódio de hoje agradecendo a presença da Mara e da Tayla, que se disponibilizaram em falar conosco sobre esse assunto tão importante para a vida das mulheres. Eu e o Leandro conduzimos a conversa com as meninas no mesmo dia e conjuntamente. E para dar início ao episódio, colocamos alguns pontos de indagação que nos levaram a realizar esse episódio. Primeiro, as alarmantes notificações e relatos de violências obstétricas aqui no nosso município. O que é violência obstétrica e por que não identificamos ela como uma violência contra a mulher? Muitas vezes, quando falamos em violência obstétrica, não conseguimos identificar como uma violência, né? Então, saber como isso acontece. E quais os equipamentos que o Estado tem para prevenir a VO? Então, são alguns pontos que colocamos para a gente iniciar o nosso episódio de hoje. Você sabe que é escutar sobre violência obstétrica e saber os procedimentos quando você for ter sua filha? Olha, sinceramente, eu acho ótimo. É interessantíssimo. Quanto mais gente pra brigar, melhor. Eu vou falar mais ou menos o que eu escrevi aqui pra você. Tá. A Mara, eu quero É aquela foto que você me mandou? Uhum. Aí tem algumas outras que a gente colocou também aqui, que é mais pra ti, daí eu acho, tá? Que eu vou ler aqui direto já. Tá. Quando falamos em violência obstétrica, muitas mulheres não conseguem identificar isso como uma violação de direito, né? Por que isso acontece? Como é possível identificar uma violência e em que momento ela acontece? E como doula e profissional especializada na área, qual é a maior dificuldade quando falar de violência obstétrica? Você sem tempo.
Aí as da Mara, acho que a Mara eu já mandei. E aí tem aquele parágrafo que eu mandei introdutório, que é realmente pra começar, né, a falar, porque isso é algo que vem me incomodando quando falar de violência obstétrica. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente não pensa em violência obstétrica. Não. A gente não fala em violência obstétrica. E isso viola o nosso direito, o nosso corpo, né? Sim. E por que a gente não fala nos coletivos de mulheres? Por que o jornal não fala sobre isso? E eu joguei esse tempo atrás obstétrica só, nem joguei violência. E a única coisa que aparecia era mulheres relatando casos de violência, né? Tipo, um dia atrás, a 10 horas. E, tipo assim, por que a gente não fala sobre isso? Eu vi uma reportagem de um programa que falou em 2018. Sim. Não achei outras coisas. Né? Então é mais como que a gente lida com essa informação, o que a gente faz com essa informação e por que existe essa dificuldade de falar sobre isso. Eu sou bem leiga, assim, né? Mas a gente colocou essas perguntas mesmo pra gente tentar trazer, assim. Você falou sobre, deixa eu ver, violência de gênero, você falou violência física, sexual, porque a obstétrica não tá aí. O que é VO? Então eu vou trazer o conceito da lei, porque eu tenho uma raiva quando dizem que ninguém sabe direito o que é. Né? Porque essa frase, tipo, é muito uma defesa. Você diz assim, ó, não existe linguagem para falar disso. Não existe linguagem para falar disso. E as alterações do Paraná, especificamente, elas são uma guerra legislativa de linguagem. Então eu quero fazer esse enfoque da lei, que foi mais ou menos sobre a lei que eu achei interessante trazer, tipo, cada ponto que a lei fala pra dizer assim, não, tá bem escrito o que é, sabe? E daí, no final, você falou falar sobre os caminhos, né? Sobre se o Estado tem equipamentos. Eu acho bastante interessante, porque, na verdade, aqui dentro dessa sala dá pra sair um parto lindo, sabe? Se você quiser fazer um no corredor, dá também, sabe? Então, Tyler, eu pensei em falar sobre a gourmetização e daí depois você reforça, porque... Sim, é interessante de falar sobre isso, porque é um ponto que nas nossas reuniões eles levantaram. Exato. Né? Não dá pra fazer isso porque isso custa demais e etc. E, na verdade, é a humanização de quem atende, sabe? Pois é, eu tive alguns casos assim, não, que o médico falou que não podia. Mas a gente tá aqui, pode. Porque tá 2 horas aqui já, então, tipo, vamos cortar ali pra nascer logo. Isso, por exemplo, a gente já ouviu de médico falando que não, que tem a parto na banqueta, assim, que eu acho que é o mais, né, recorrente, assim, a Mara teve um parto na banqueta. É um lugar que você consegue sentar, sabe? Você fica confortável, assim. Você consegue concentrar mais, assim. A posição é boa, enfim. E aí o médico, e ele fala sempre, eu já vi ele falando várias vezes, assim, não, mas pra você ter um parto na banqueta, ele fala, olha bem sério no olho da mulher e fala assim, não, minha querida, mãezinha, que aí pra eles a humanização é isso, chamar a mulher de mãezinha. Não, mãezinha, mas é que pra parto na banqueta, a gente precisa de uma estrutura, que tem que ter um tablado. Ele explica assim, tem que ter um tablado, não tem o médico? Tem que ter um tablado. Tem que ter um tablado. Daí a gente coloca a mãe em cima do tablado, que daí eu consigo ver o bebê nascendo, porque senão não consigo enxergar, não consigo te ajudar, você rasga inteiro, tem que reconstruir todo o seu períneo. E ele fala assim, nesse tom bem paternal, nesse tom bem assim, querido, né? Olha só como eu sou humanizado. Tem 2 dias da vacina? 2 dias? Vamos dar uma olhadinha. Estica a perninha, por favor. Acabaram de fazer o toque agora. Não, estica a perninha, por favor, querido. Sempre fechada a perna. Quero que você sobe um pouquinho mais. A gente vai te ajudar. Eu fico pensando, vai tentando segurar o bebê, beleza, tá bom pra gente, mas isso é bom. Deixa eu te falar uma coisa, em vez de você ajudar, não polemiza, eu tô ajudando. Eu tô te explicando tudo, porque a gente não vai tirar um menino de 28 semanas só porque você quer. Eu não tô te pedindo você pra tirar não, ué. Mas ela tem que entender. Eu não tô pedindo você pra tirar não, só quero saber a dor dela. Eu tô ajudando. Ajudando em nada, você tô tá ajudando sim. Aqui. Eu tô só preocupada com essa dor que ela tá sentindo 2 dias. Espera só um minutinho. E ele deita a mulher naquela maca, que ela fica com a perna erguida e fica falando, vamos lá que eu tenho outra coisa pra fazer daqui a 5 minutos, tem outra gestante ele esperando pra nascer. Vamos, mãezinha, faz força agora. Uma coisa que eu noto, assim, nas minhas assistências, que não é uma por assistência, assim,
diferença de ambiente. É uma coisa da mulher que tá sentindo dor. A dor, ela não sussurra no nosso ouvido, que dá tempo da gente ouvir aquele sussurro e compreender. A dor grita, ela fica aqui gritando e te machucando. Então, o que você puder fazer pra dor passar, você vai fazer. Qualquer coisa que alguém te disser que vai ser mais rápido naquele momento, você vai comprar. Então, a pessoa que não tiver com assistência, não tiver empoderada o suficiente, não tiver com alguém te dando apoio e que tenha consciência daquilo, ela não vai ter um parto. Porque aí que tá, você cai nessa facilidade dessa ideia de que você vai, que a dor vai acabar. A gente faz o preparo do parto, por exemplo, e claro, na preparação do parto, cada doula vai adotar um tipo de preparação. Na minha preparação, eu sempre falo sobre o que são condutas que são legais, a gente elabora um plano de parto, enfim. E aí, uma das condutas que alguns médicos, muitos fazem, é romper a bolsa. Na hora que você está com dilatação completa, a maioria das vezes a bolsa ainda nem rompeu. É mais comum a bolsa romper no final. Eles sugerem o rompimento da bolsa. E aí eu falo para as mães, olha, nem sempre é interessante o rompimento da bolsa, não significa que o trabalho de parto vai ser mais rápido. Mas aí a gente chega lá no hospital e aí o médico, e daí é aquela coisa que o médico entra, não te dá bom dia. Isso também já é violência obstétrica, não dá bom dia, não dá boa noite. Entra uma enfermeira, faz toque, coloca no cardiotoco, deixam ela pra lá e pra cá, não conversa com a família, jogam pra um quarto, chega já fazendo acesso, sabe? Além da dor, você tá ali totalmente perdida, sem ter muito controle sobre o teu corpo, porque não tem como você ter controle. Você sai daquela concentração que tava linda, maravilhosa, enquanto a gente tá em casa, que a mulher tá lá maravilhosa, assim, envolvida com o trabalho de parto. Chega lá, tem toda essa loucura. Se eles falarem assim, vamos romper essa bolsa, é óbvio, porque ela já começou a encarar a dor de frente, porque até então ela estava lidando com a dor, sabendo que tinha dor, mas estava lidando com ela de uma maneira razoável. Mas aí, é nesse momento que ela chega no hospital, que ela é tratada igual um sei lá o quê, a dor começa a berrar muito forte, muito forte. E aí tudo aquilo que falarem pra ela vai comprar, porque é a ideia que a dor vai acabar mais rápido, que o bebê vai nascer mais rápido. Você acredita naquela situação. E eu, nesse momento, eu não posso simplesmente interferir numa conduta médica, numa conduta de enfermagem. Eu tô lá como doula, a minha assistência não se opõe ao trabalho dele, certo? Toda a minha orientação vem antes. Naquele momento eu apoio qualquer escolha que eles têm, por mais equivocadas que possam ser. Eu vou apoiar. Então eu não posso falar assim, não, você não vai romper a bolsa. Não é necessariamente que você vai apoiar, mas você não está numa... Você não é alguém da equipe médica. E nem alguém que pode tomar a voz da família, entendeu? Eu falo assim, não, eles não querem. O que eu posso falar nesse momento, o que eu faço, eu falo assim, lembra que a gente falou do plano de parto? Lembra que a gente falou sobre isso? O que vocês pensaram, sabe? Porque sempre quando a gente fala sobre o plano de parto, fala, pensem o que vocês... Porque a gente elabora junto, mas as decisões são de vocês. Pensem sobre o plano de parto e aí depois vocês estão com uma decisão tomada para o momento, né, que estiver acontecendo. Aí eu relembro eles, lembra que a gente falou sobre o plano de parto? O que você quer fazer? Sabe, para às vezes tentar trazer a racionalidade. Mas aí algumas falam assim, o que eu faço, tá? Ela fala, eu não posso. Imagina lá na fragilidade que elas estão, no fim quem decide são elas. Sim, no momento elas... tem que decidir, exatamente. E aí, e pedir uma decisão dessa para uma mãe em pleno trabalho de parto é loucura, porque assim, deixa as coisas acontecerem. Ela trouxe um plano de parto ali, e aí os médicos não assinam, eles não ignoram, assim. Tem a história de um pai que eu acho ela perfeita para exemplificar o quão é desrespeitado o plano de parto. Que ele chegou e aí ele entregou pro médico, o médico falou, eu vou ler. E o médico lia de canto de olho, assim, fingia que estava preenchendo outro documento, ele olhava assim, e não assinou. Aí o pai pegou e entregou pra chefe de enfermagem ali. Preciso que alguém assine e tal, porque lá na frente não podia assinar. Ela, já vou ver e já peço a assinatura. Ela devolveu, não, você tem que pedir pra outra pessoa. E o pai se tocou que eles não iam assinar. Então o pai fez questão de perguntar para todas as pessoas que ele encontrasse, mas se fazia de bem assim todos, assim, eu preciso que alguém assine aqui do hospital. As pessoas pegavam, eu acho que passou por umas 7 ou 8 mãos. Ele fez questão de entregando para todas as pessoas que ele encontrava, assim, pedindo assinatura, e ninguém assinou.
Ninguém sequer deu atenção para aquele plano de parto. Então não é uma coisa que deveria ser questionada na hora ali, que a mulher tá com dor, que ela tá fragilizada, que tá passando por um monte de coisa. Posso romper tua bolsa? Não, lá no plano de parto ela vai dizendo que ela não quer. Mas não tem nenhum protocolo que... Tem. Na carteira da gestante do Paraná, desde 2020, tem uma folha no final que está escrito plano de parto. Então, desde 2020. E um ponto da violência obstétrica é negligência. Essa é a página 30 da edição de 2020 da carteira de gestante. Eu tenho minha carteirinha de gestante. Então, e quando que alguém vai te chamar para preencher? Porque daí quando você chega no hospital com a tua carteirinha, imagine, é 1 minuto. Para aquela folhadinha, chega lá no final, deixa eu ver o que a Valéria e o Leandro pensam disso, entende? Só que não, então existe uma violência que começa com uma negligência. Alguém que precisa fazer que não faz. Não é uma questão de que eles não tenham conhecimento sobre... mas é que tá. Mas a gente nem fala sobre conhecer o plano de parto. Todas aquelas coisas, aqueles itens do plano de parto são de conhecimento dos médicos que deveriam ou não deveriam fazer. E aí eles simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram. Não, eu quero fazer assim porque na minha cabeça assim é mais fácil. Eles tratam todo mundo como se fosse igual. É que eu fico pensando assim, eu sou advogada. Aí eu não acompanho alterações legislativas ou forma de peticionar, novas funcionalidades do processo eletrônico desde 2020. Eu consigo advogar hoje? Não, se eu deixei, entende? Tipo, 2 anos sem ver nada sobre as atualizações e como usar o processo eletrônico. Não vou conseguir usar, vou usar errado, não vou conseguir carregar documentos. Quando a gente fala que a questão da medicina ela está muito afastada de uma segurança da prestação de serviço para o cidadão e para a cidadã, é porque você pode não saber que na carteirinha do Estado o plano de saúde, o plano de parto está lá escrito e você continua atuando normalmente. Né? Vai adiantar ou não vai adiantar ter o plano de parto? Essa não é a questão. A questão é que quem está lá, profissional da saúde, é um prestador de serviço. E eu, como cidadã que utiliza o SUS, que tem os grandiosos repasses do setor público brasileiro, a gente sabe que é saúde e educação. Não é? Então a gente sabe o tamanho do investimento público que é lá, do pobre dinheiro suado de todos nós. Né? Não é algo assim que custa pouco e etc. Né? Uma pessoa consegue continuar trabalhando lá no posto de saúde sem saber que há 2 anos ela precisa preencher um plano de parto. Então eu vejo assim, nessa perspectiva de o serviço público, ele é o que o nome diz, ele é um serviço. Como serviço ele tem que ter qualidade. E daí a dignidade é o mínimo nisso. Mas aí eu fico pensando, como que isso acontece? Nós estamos falando de um recorte de medicina ali, né? Dos serviços de saúde. Vamos preferir chamar assim, porque quando a gente fala de medicina, parece que é só a médica ou o médico. E na verdade a lei fala que é toda a equipe de saúde, né? Então, os serviços de saúde, eles têm um atravessamento de uma construção que não pode mais continuar, que é a ideia que tem algum local possível que guarde a verdade, a ciência, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa porque a minha hierarquia é tal e isso precisa ser. Não, nós vivemos numa democracia, sabe? Que é algo muito básico. Na última aula, o Bourdieu vai estudar no doutorado, deve ter estudado já que ele fala dos campos científicos que são muito fechados. E por isso que eles têm autonomia, então eles são apartados da sociedade, não totalmente, mas eles podem agir de forma autônoma e legitimado também. É mais ou menos isso que eu tô falando. E por que legitimado? Porque se fecha. Sim, mas a coisa do direito, da área. Com certeza, se fecha. E o que eu acho interessante de falar sobre a linguagem nesse fechamento, entende? Quando se diz assim, medicina é ciência, primeiro que estamos em 2020, todas as rupturas epistemológicas, não é? Que a gente vem e que
os estudos, as ciências vêm construindo, é exatamente para se dizer que não existe uma, não é? Que existem muitas, e quanto mais diversificado, melhor atendido o humano vai ser, né? Quanto mais diversificado. A minha dissertação do mestrado é sobre, como eu poderia dizer, sobre o nascer e o parir em Francisco Beltrão, né? Faz esse recorte aqui entre emancipação do município, final da década de 50 até 2019, uma loucura de objeto de estudo, né? Mas enfim, no início do projeto você nunca sabe disso. Mas enfim, como que eu fiz? Eu ouvi 5 narrativas, né? 2 parteiras e 3 doulas. Ficou diferenciado porque começou a pandemia e eu decidi não ouvir a última parteira, que era uma senhora de mais de 80 anos. Nós estamos falando de março e abril de 2020, né? E o que acontece? Como existe completamente na Tayla em 2022 tecnologias e perspectivas da Juvina, que atendeu da década de 50 até a década de 90. Né? E ela era uma parteira que atendia em casa, na casa dela, ou as pessoas iam até a casa dela, ou ela atendia, né, em domicílio. Depois vem Inês, que é outra parteira, e ela é uma parteira contratada e ela aprende a ser parteira dentro de uma primeira maternidade do município. Tecnologias também. Só que ela já se forma com essa relação médico-parteira. Parteira como uma prestadora de serviço para o médico, para ficar acompanhando no momento que ele não pode, porque ele está fazendo outras coisas muito mais importantes. E no momento certíssimo, quando ela fala, vem agora sim, ele chega, senta e tem uma frase que ela fala. Então era assim, ó, 2, no máximo 3 forças essa criança precisava nascer. Porque senão você era uma parteira ruim, tu tinha chamado antes, ele ia fazer eu ficar o quê ali? 10 minutos esperando aquilo. Entende? Então você vê claramente essa questão de hierarquia. E essa perspectiva de crença, sabe? É uma crença que você vê uma outra pessoa que estudou como todas as outras pessoas que estudaram, né? Eu gosto muito de um podcast do Mano Brown, que ele entrevista o Drauzio Varela. Eu ouvi um pouquinho. E tem uma frase específica do Drauzio que ele fala assim, eu me formei, sei lá, se na década de 60, 70, algo assim, me parece. E ele fala assim, a medicina que eu aprendi na faculdade, que eu exerci, que eu reconhecia os grandes mestres que me deram aula, não é a medicina de agora. Era uma medicina de prática. Entende? A prática é baseada numa crença que uma mulher, um corpo com útero é igual um creme dental, que se você aperta de um lado, o creme dental sai pelo orifício. Você aperta a criança, né? Exato, você aperta, você põe o teu cotovelo no braço da mulher, que é uma manobra de Christeller, isso, na barriga da mulher. Ali, normalmente a mulher que está ali assistindo, tem toda essa questão relacional também do gênero ali nesse momento, né? Então, quem está ali faz força, logo abaixo dos seios da mulher, com muita força, porque vai, né, empurrar o bebê. Força, vamos. A manobra de Christeller, ela consiste numa pressão no fundo uterino. Ela foi descrita já há bastante tempo, em 1867, por um obstetra alemão, mas ela não é mais recomendada, né? O próprio Ministério da Saúde, desde os anos 2000, não recomendam a utilização da manobra de Christeller na assistência ao parto. Nossa, minha barriga tá doendo muito. Vamos. Pode estar associada a complicações maternas, como, por exemplo, uma lesão, uma fratura de costela, o risco de uma lesão de alguma víscera, por exemplo, fígado, baço, o risco de rotura uterina, pode ter um risco de inversão uterina e também complicações fetais associadas à manobra de Christeller. Eu chego a pensar, cara, eu tava do lado da minha esposa, na frente da minha filha, não fiz nada.
Então é uma situação muito ruim, muito chata, muito de impotência. Sendo que, assim, estudando anatomia, que eu não estudei, sou uma advogada, não sou dessa área, etc. Mas a anatomia diz que existe uma fisiologia do parto, né? Que tanto o bebê, quanto o corpo, quanto o orifício, vagina, enfim, tudo vai concatenado. O bebê gira mais um pouquinho, abre mais outro pedaço, outro e outro. Você empurrar é uma violência tão grande, né? Tanto que é uma das práticas, assim, abolidas e que continuam acontecendo na região sudoeste do Paraná. Em 2022. Em 2022. Né? E essa prática, a manobra axilar, você tem uma ideia, que a Mara fala em abolida, a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, né? Eu dou-la, não é a Mara que leu que o médico falou, não. A OMS, ela repudia o ato. O Ministério da Saúde, na carteira de assistência ao parto, na antiga, né? Porque agora eu não sei como é que tá essa, porque o nosso ministro da Saúde falou que às vezes precisa sim fazer Cristeler. Mas... Eu vou explicar para você quando precisa. Né? A questão de quando precisa, ninguém pode saber, constatar, estudar nada. Uma única pessoa sabe. Pela grande iluminação que tenho, porque aquele caso precisei fazer isso. E se fosse assim, uma prática que a gente não utiliza, mas se fosse qualquer outra prática que eventualmente você precisasse usar com uma paciente, você até falaria, né? Ué, usa-se com uma ou outra pessoa, mas não é isso que a gente vê. Então, e o que acontece? Algumas mulheres acabam me contratando, não só pela assistência que eu vou dar para elas em casa, mas porque elas acham que eu vou servir meio que de segurança para elas dentro do hospital, sabe? Ah, não, quando a Tayla estiver lá, eles não vão ter coragem de fazer isso comigo. E tem algumas coisas que eu consigo inibir-se, porque eles têm porque principalmente depois que a gente iniciou esse processo de denúncias de violência obstétrica, eles ficaram tão cientes disso, sabe? Eles estão um pouquinho mais temerosos quanto às práticas, inclusive nos proibiram de filmar, tanto de fotografar, não posso mais fotografar nada dentro do ambiente hospitalar, não posso mais filmar nada dentro do ambiente do hospital público aqui, porque não dá pra ter, né, como fala? Produzir provas. Produzir provas, exatamente. E aí, algumas mulheres acabam me contratando por isso, assim, porque acham que eu vou inibir. E algumas coisas eu consigo, mas nem sempre. E não é esse meu trabalho, sabe? Tayla, e eu acho bem importante pontuar aqui quantas vezes a cultura constrói o príncipe de um cavalo branco que vai vir e vai te salvar da torre. É isso aí. Quantas vezes, sabe? A gente tem essa ideia da romantização e etc. Só que como isso você vê ocorrendo de novo. Eu vou parir e eu estarei lá com flores em volta, com luzes e perfumes. Enquanto isso, alguém vai resolver minha vida. Não vai. Mas essa é a visão que nós temos, principalmente. Eu acho que os homens, né? A Valéria falou que imagina os homens, então, porque daí a gente vê fotos no Instagram e todo mundo feliz. Acho que é uma coisa linda, né? E pode. E assim, deveria ser, ó, só para fazer uma relação. E aí nisso a gente coloca o dinheiro que está envolvido nesse processo, né? Aqui, que é um hospital particular, começou a notar que estava perdendo muito paciente para Pato Branco, porque teve um médico em Pato Branco que meio que tomou a frente no sudoeste dessa humanização. Notou isso, encontrou uma médica que simplesmente topou encarar parto. Para vocês terem uma ideia, até 2 anos atrás eu não tinha acompanhado um parto dentro da E os últimos partos que eu acompanho são praticamente todos na Eu acompanhava em Pato Branco, eu ia com gestantes até lá, acompanhava muitos até o início da pandemia ali, a gente conseguia entrar até mais tranquilamente dentro do hospital. E aí eu acho que eles se sentiram muita vontade nesse rolê de pandemia, assim, claro, com as proibições justas de muita frequência dentro do ambiente hospitalar, de pessoas entrarem dentro do ambiente hospitalar, só que eles
tomaram medidas que eram completamente desnecessárias, não tinha nada a ver com Covid nem nada, tipo mudar o ambiente de parto, não. Que antigamente podia ter na sala de parto, agora não pode, tem que obrigatoriamente ir pro centro cirúrgico. Parto normal no centro cirúrgico? Sim. Sim, você não vai ter outro parto lá. Você vai ter no centro cirúrgico deitada na maca com um monte de enfermeira, um monte de gente gritando contigo. Essa vai ser a tua experiência. Infelizmente. Mas a gente sabe que tem outros tipos de experiências que podem acontecer lá. E é isso que eu me refiro a porque também, quando eventualmente acontecia um parto, tinha esse tipo de método. Veio uma médica, e aí eles pensando justamente nessa ideia de ganhar dinheiro, né? Veio uma médica de fora que topou acompanhar parto, e a gente tem partos belíssimos. Tem uma sala de parto lá que é muito boa, mas não é a melhor da que entendeu? Então, quando a gente fala de aparelho, né, de equipamentos, exatamente, equipamentos, o que precisa para ter um parto, a sala é tão boa quanto a eles fizeram uma reforma recentemente, tá lindo. E não estão usando pra parto nenhum, sabe? Então, o que é necessário, e aí quando me perguntam, cara, o que precisa para ter um parto? Uma mulher grávida e mais nada, sabe? Para ter um parto é necessário uma mulher grávida. Obviamente que é importante você ter assistência, e quando eu falo isso, não é que eu negligenciando a assistência, não. Mas para um parto, precisa uma mulher que queira parir. Não precisa de, a banqueta é legal? Banqueta é legal, um acessório bem legal, mas não precisa disso, sabe? A gente apoia a mulher no colo do marido se for preciso para ela ficar sentada. Precisa de uma cama? Pode ser, mas não é necessário isso, sabe? O primeiro parto que eu acompanhei na vida, a mulher pariu embaixo do chuveiro, no banheiro. O bebê nasceu ali. Foi num hospital em Cascavel. A equipe tava todo mundo de boa, assim. Eu sabia que ela tava lá. Eu estava com ela dentro do banheiro. Eu falei pro enfermeiro, o bebê tá nascendo. E aí ele falou, então tá bom, vou chamar a equipe. Não tinha... hoje em dia eu brinco que quando eu chego você me fala, hoje é dia de grávida explodir, porque parece que eu chego com uma bomba relógio no São Francisco e todo mundo fica assim, correndo de um lado pro outro, sem saber exatamente o que fazer. E aí quando a gente frequenta outros ambientes, está em outros hospitais que o nascimento é normal, é normalizado, você vê que todo mundo tá naquele clima também, sabe? E aí foi esse parto lá em Cascavel que aconteceu, que eu cheguei, a equipe veio de boa, o bebê nasceu na minha mão, assim, corou na minha mão. E aí nisso chegou a equipe, veio e fez o resto do trabalho dela. Eu não podia fazer isso sozinha, sabe? Mas o bebê corou ali na minha mão. Porque tava todo mundo sabendo que o bebê tava bem, foi um parto que evoluiu rápido, eles tinham auscultado o bebê 2 minutos antes, saíram para pegar o material e foi tudo certo. É uma discussão que eu acho que é muito importante falar, que as enfermeiras obstétricas, elas são uma assistência fantástica, que elas deveriam ser muito melhores utilizadas, tá? Porque médico, ele deveria agir no momento que o médico deve agir, que são em procedimentos médicos, que, sei lá, precisa cortar, precisa intervir, precisa fazer alguma... Se você vai ver como que a assistência funciona na Europa, o acompanhamento é feito por midwives, que são as nossas enfermeiras obstétricas. Parto em casa é feito por midwives. A mulher tem a opção de escolher, você quer ter um parto em casa? Vai ter seu parto em casa. Você quer ter o parto no hospital? Vai ter o parto no hospital. Casa de parto. Casa de parto. É isso, você pode fazer essa escolha. Então, as enfermeiras obstétricas, elas são muito subutilizadas, tá? Elas viram, posso falar isso, que elas viram secretária de médico? Mas na maioria das vezes, entendeu? E elas poderiam dar uma assistência sensacional. Por isso que quando eu falo da assistência no SUS aqui, de pré-natal, tem muitas mulheres que falam, nossa, foi muito legal meu pré-natal no SUS, eu aprendi um monte de coisa, eu tive um monte de conversa, foi bem legal. Quando tá falando da equipe de enfermagem, quando chega no médico, elas falam, ele mal olhou meus exames. Às vezes eu fico pensando assim, qual é a resistência quando a gente quer falar das violências, sabe? Uhum. Por que existe resistência? O que é? E não sei, às vezes eu penso que é uma dificuldade em dar um pouco de tempo para estudar o que está sendo dito, sabe? E
eu não sei exatamente, porque quando às vezes fala em violência obstétrica, se imagine o parto humanizado. E se questiona muito isso. Eu adorei quando... eu acho que quando eu comecei a estudar esse tema mais propriamente, assim, na universidade, a minha orientadora, a professora Sônia Marques, da Unioeste, ela dizia: Mara, tá? É bastante do movimento a tua linguagem, né? No projeto e tudo mais. Ela é da rua, ela é da militância, né? Da causa. Ela falou... Mara, você disse que tem humanos, né? Então, que apertam na barriga de uma mulher até como se aquele cotovelo, naquele momento da vida, fosse fazer expelir mais rápido a criança, né? Fosse nascer e tal. Aí ela falou: esse humano é bom ou mal? Aí esse humano é terrível, né? Eu não quero ser apertado na barriga com um cotovelo em nenhum momento, né? E ela disse assim: então por que a ideia do humanizado é como se fosse bom? Eu achei fantástico. Parto humanizado. O humano é sempre bom? O humano fez o Holocausto. O humano fez, né, tanta coisa. Eu achei fantástico. E aí se fala também sobre isso de linguagem, de se pensar como respeitoso. E cada vez mais eu penso isso, assim. E quando eu penso vinculado à ideia de serviço público, como quando eu falava antes, é mesmo um atendimento de qualidade, né? Um atendimento de qualidade. Os códigos éticos de todas as profissões, eu não acredito que em algum dele vai ter que você pode ofender, né? Ofender a pessoa, negligenciar quem você está atendendo, né? Em qualquer profissão. E daí eu fico pensando muito nisso, sobre o que é essa dificuldade de se dizer que a gente tem um problema muito grande aí, e se fala isso há tanto tempo. Foi assim que eu pensei em trazer a ideia em chegar sempre na construção legislativa no Paraná, sabe? Porque a Tayla falou da OMS, né, as recomendações, mas a gente sabe também que existe um enfrentamento quando a gente fala em legislação internacional. Quando o Estado brasileiro respeita as legislações internacionais, ele tem, por exemplo, uma Secretaria Nacional de Mulheres vinculada ao Gabinete da Presidência da República. É só isso, né? Só isso. Eu faço parte do Conselho Municipal aqui de Francisco Beltrão, das mulheres, que bom que tem, né? Algo bastante recente e tal. Mas ele é vinculado a uma secretaria do Executivo, né? Então ele é alguém que junta governamental e não governamental vinculado a um secretário. Eu gosto de trazer essa comparação porque o que significa você ter uma secretaria de mulheres, né, vinculado ao gabinete da Presidência da República. Você tem uma equiparação, eu acredito que seja como se uma representação simbólica tão grande, não é? Naquele momento, até 2015, né, até o golpe da presidenta Dilma, que então se desfaz isso tudo, e hoje a gente sabe que as questões das mulheres, elas estão junto ali com uma questão de família e tudo mais, e não sei exatamente a qual secretaria está vinculado, se existe propriamente no governo federal uma secretaria de, será que é saúde? A família está vinculada à saúde? Não sei. Também não sei, enfim, tem que dar uma olhadinha disso. Da mulher, direitos humanos e... É um ministério. É um ministério, né? Isso, e são vários nomes, né? Então, enfim. Então, nesse momento, existia uma determinada linguagem que atuava no estado do Paraná. Eu acho muito interessante pensar a partir dessa perspectiva, porque é uma linguagem federal que impactava no estado, mesmo a gente sabendo que aqui não era o mesmo grupo político, né, do grupo da federal. E mesmo assim a linguagem chegava aqui, né? Então eu acredito que essa ramificação e essa articulação forte entre
Conselho de Políticas Estadual, que se vincula à federal, ela consegue inclusive trazer repercussões legislativas que às vezes, se você é do mesmo grupo político, você não consegue. Então, me parece um momento histórico bastante importante, assim. Então, no estado do Paraná tem uma primeira lei em 2017. Ela é muito pequena, ela tem uma página, a lei, assim. Ela fala basicamente, violência obstétrica, é tal coisa, e nós precisamos falar sobre isso para as mulheres ficarem sabendo. É uma página. Aí, em 2018, revoga a lei de 2017 e faz uma lei que eu vou chamar assim melhor. Melhor por quê? Porque ela é mais pormenorizada, né? Então, lá naquela lei, no artigo 2º, vai dizer, para efeito dessa lei, configura violência obstétrica. 2 pontos, sabe? Então, aquela ideia assim, a gente não sabe exatamente o que é. Eu ouço isso em todos os ambientes que eu vou. Todos os ambientes. Tem alguém para dizer que não sabe exatamente o que é violência obstétrica. A partir deste mês, o Ministério da Saúde decidiu recomendar que a expressão violência obstétrica seja abolida. Um parecer do Conselho Federal de Medicina concluiu que esse termo estimula o conflito entre médicos e pacientes. Agora, você gritar com uma mulher em trabalho de parto, eu não sei em que momento isso foi autorizado, sabe? Eu vi que ele nasceu bem roxinho e que ele não chorou. Então eu comecei a perguntar para o pediatra como que ele estava, se estava tudo bem, se estava tudo bem. E aí o obstetra falou comigo assim, cala a boca, eles estão atendendo seu filho, você não está vendo? Na hora que eles puderem, eles falam com você. Naquele momento era tudo que eu não precisava ouvir. Eu estava sozinha, eu estava sem minha acompanhante, que era direito meu, e ninguém chamou minha mãe. E eu tava com medo, eu não sabia se meu filho tava vivo ou tava morto, ele não chorou. Você dizer para uma mãe menina, né? A gente precisa lembrar que em Francisco Beltrão os números são altíssimos de mães meninas aqui. Nós estamos falando de proporções assim de 1/4 de gestantes. São números assim estarrecedores, sabe? Você não vê, né? Você nem sabe quem são essas pessoas. Isso. Então você fala para uma mãe menina, que o mãe menina em si tem todos os tipos de camadas que a gente pode imaginar, que o momento que ela fez estava bom. Por que ela tá gritando agora? Isso é sem nem saber se essa mulher, e muitas delas são vítimas de abuso. Primeiro, né? que se é mãe menina, algo aconteceu. Exatamente. Né? Algo, no mínimo algo aconteceu. A violência começou muito antes. E então, quando isso não é uma violência, sabe? Porque tem que estar escrito, tem que estar conceituado em algum lugar para se dizer que aquilo não é desumano. Sim. Numa perspectiva de que o humano é bom, né? Enfim, não é respeitoso, não é um crime fazer aquilo, né? Mas então, a lei de 2018, ela é muito clara, ela vai falar. Então, violência obstétrica, 2 pontos. Qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Em um caso de grande repercussão há pouco tempo na mídia, nós vimos uma mulher, primeiro, vítima de violência obstétrica e, em segundo, vítima de violência sexual. Né? Aquele médico que foi preso e tudo mais. Foi preso por toda uma articulação de outras mulheres que trabalhavam nesse local, escondem a câmera, né? Enfim. Outras mulheres pensando nela. Outras mulheres pensando nela. E outros casos vindo à tona, né? Outras mães vindo até a delegacia, enfim. Então, você tem ali, essa ação ou omissão que cause a mulher, então você tem lesão corporal, você tem maus tratos, a violência verbal na violência obstétrica. Olha, eu nunca vi um relato de violência obstétrica sem uma violência verbal. A violência verbal, ela é mínima, sabe? Ela é inicial, assim. Os maus tratos e a injúria, quando você faz aquela pessoa se sentir mal injuriando ela, né? Um segundo ponto, então, a negligência na assistência, continua lá, violência obstétrica, 2 pontos. A negligência na assistência em todo o período gravídico e puerperal. Então, eu trago esse exemplo. Se tá na carteira, imagine o tamanho da articulação que precisou.
de todo que é tipo de organização civil, movimento de mulheres, enfim, para você conseguir inserir numa carteira de gestante estadual uma folha escrito plano de parto em cima que você marca com X. Imagina o que isso significa se tratando de Estado, né? De intervenção no Estado. E simplesmente é negligenciada essa página. Porque eu penso assim, ó, não é a gestante que tem que chegar também. Mas, a princípio, a gestante ela está aí para ser atendida, para utilizar aquele serviço, seja público, seja privado, seja convênio. Ela está ali para usufruir desse serviço. Aí ela não fica sabendo, ninguém fala para ela sobre essa página, né? Que pode ser, inclusive, você pensar numa das últimas assistências, não é? Ali, mais próximo, depois das 30 semanas, etc. Enfim. E essa... não, acabou, pode continuar. Não, pode. Se essa tem consequência jurídica caso não se cumpra essa lei, tem alguma coisa nesse sentido, e a relação da lei com as políticas públicas, porque a lei por si só também eu acho que não muda muita coisa, né? Exato. Eu acho que eu posso tentar falar sobre isso. Tanto que nos estudos do direito criaram uma outra palavra para tentar se sentir menos pressionado quando se fala o que adianta essa lei, né? Então se pensa nesse grau de eficácia, onde ela consegue ter, onde ela pega e onde ela não pega, né? Onde normalmente a lei não pega, onde alguém diz que o conceito de violência obstétrica não existe. Não, mas na verdade tem a parte clínica. A gente poderia entrar nesse assunto, por exemplo, em toda a construção do ato médico, né? Por que outras pessoas não podem, outras pessoas que estudaram aquela matéria, especialistas, etc, não pode, por que tem que ficar guardado? E antes você falou algo sobre isso, né? Você se fecha e daí você diz que ali dentro desse nicho, desse campinho, a bola, o campo, tudo é teu, né? E você determina como jogam, né? Eu vou continuar os outros pontos da definição, que são mais 2. Então eu falei ação ou omissão. E eu acho muito interessante a fala de uma das conselheiras que trabalha com segurança pública aqui no município, e ela bate muito na questão da omissão, né? Porque ela fala assim, gente, eu sou uma gestante, eu trabalho em uma fábrica de Francisco Beltrão, aí eu tô ali por outro motivo dentro do hospital e eu vejo que está acontecendo um tipo de tratamento errado para outra pessoa que está na cama ao lado, né? O meu grau de exigência que essa cidadã denuncie isso não é o mesmo grau de exigência de um profissional da saúde, sabe? Não é o mesmo grau. Mesmo que a gente saiba que todos nós, né, tenhamos essa legitimidade de falar sobre isso, não é o mesmo grau. Então ela bate muito na questão da omissão. Como assim não tem esses casos na ouvidoria, né? A gente vê o médico como uma autoridade suprema, né? Principalmente o povo. Isso, e também a gente precisa pensar assim, ó, como que é essa relação dessa profissional dentro do hospital com o empregador? Ela tem estabilidade? Ela tem garantia trabalhista? Né? Ou ela vai denunciar num vira e mexe de o próprio empregador? Sim, mas a gente também tem que pensar que muitos desses profissionais, eles vieram de uma formação onde essas práticas, por mais que como que eu posso dizer, profissionais mais atualizados, mais embasados, que buscam melhores referências, já se sabem que tais práticas não são boas. Mas a escola tradicional, ela forma isso aí que a gente vê, sabe? Ela forma esses profissionais que eles não vão se atualizar. Tem médico que nunca mais pegou um artigo para ler. Tornar-se aposentado. Mas tem médico que se formou há 5 anos e que nunca mais pegou um artigo para ler. E que foi formado por esse médico, que eles falam em todos os discursos, assim, que eu já ouvi de diversos médicos. Porque eu acompanho parto há mais de 30 anos, não vai ser você que chegar agora que me dizer o que tem que fazer. Quando eu pedi pro médico, doutor, dá pra esperar um pouquinho só até passar a contração dela? Foi isso que eu pedi.
E aí em que momento que esse tipo de coisa foi vista como, sei lá, não ser uma violência, entendeu? Tratar a gestante daquela forma, com violência, com o dedo enfiado dentro da vagina dela, enquanto ela tá sentindo dor, e eu falo, doutor, dá pra esperar um pouquinho? E ele olhar pra minha cara e falar, não, não vai ser você que vai chegar aqui agora e me dizer o que eu tenho que fazer. Claro, porque você tá trazendo uma perspectiva de colocar mais uma pessoa dentro daquela cena. Exatamente. No caso, a dona do corpo que estava passando pelo procedimento. Sim, exatamente. Porque aquele corpo... Ele não existe. Ele não existe. Ele não existe. Exatamente, assim, ele é um instrumento pra ele, sei lá... Essa foi a parte 1 da entrevista aí realizada com a Mara e com a Tayla. A gente também vai ter uma conversa com a Carol, né? Então nós temos aí uma série de 3 episódios. Continuem nos acompanhando, não percam. O Sudocast é um podcast independente, produzido e promovido por Haribaldo e Eleandro Vieira. Para nos ajudar, compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram, nosso perfil é @sudo.cast. Para sugestões e críticas, escreva para sudocastparaná@gmail.com. Um abraço e até a próxima!